Com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem completa com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Estamos novamente com a paz do Senhor, amém? Peço para os irmãos abrirem suas Bíblias em Romanos 14. Nós vamos ler do versículo 10 ao 12. Romanos 14, versículo 10. O 10 diz assim, irmãos: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O 11. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Amém. Só até aqui, irmãos. Amém. Uma palavra maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração. E hoje a palavra de abertura também confirmou essa palavra. Porque o Senhor, Ele está nos chamando para a nossa responsabilidade. Essa mensagem tem por tema a nossa responsabilidade individual. Então nós vamos meditar até onde nós temos responsabilidade nas nossas atitudes que nós tomamos diante do Senhor. Aqui essa palavra está nos instruindo sobre como nós devemos agir. Aqui no versículo 14 diz assim: as coisas duvidosas. Então muitas vezes nós caímos em algumas questões e o Senhor, Ele traz a luz para nós. Essa mensagem, ela fala que eu e você, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Aqui quando ele fala não julgue, nós temos que entender que muitas vezes nós julgamos o nosso irmão por determinada atitude que ele possa ter tomado. E nós temos que tomar muito cuidado, porque o Senhor é quem vai nos indagar naquele dia, quando nós chegamos ante o tribunal de Cristo. E nós temos que prestar atenção, porque nós não sabemos o que levou determinada pessoa a tomar aquela atitude. Em 1 Samuel 2,3 diz assim: não multipliqueis palavras de altivez, cessem as palavras arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus, que sabe de todas as coisas, e Ele pesa na balança todas as ações. Então, às vezes nós queremos falar algo, queremos tomar uma ação que não convém a nós, e sim ao Senhor. Então Deus fala conosco nessa noite, para que nós não andemos ansiosos, como já foi dito, que nós sejamos tratados no nosso caráter e a nossa maneira de agir diante do Senhor. Porque muitas pessoas estão caminhando dentro da religião, mas não caminham com o Senhor. Porque quem caminha com o Senhor guarda a sua palavra e age de acordo com a sua palavra. Aí você fala: mas Rafael, então por que nós estamos reunidos? Porque nós
precisamos todos os dias ler a palavra do Senhor, fazer um devocional e meditar naquilo que o Senhor preparou para a nossa vida. Então hoje ele já falou: não ande ansioso com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com o que você vai fazer, porque Deus cuida dos pássaros, Deus cuida dos lírios do campo, Deus cuida de todas as coisas. E quando você busca o reino do Senhor, Deus cuida também da minha e da sua vida. Devemos também ter responsabilidade pelas nossas palavras. Muitas das vezes acontece algo na nossa vida que nós não sabemos o motivo, mas nós falamos às vezes muitas coisas que não agradam ao Senhor. Falamos algo para o nosso irmão, falamos algo na nossa casa, falamos algo no nosso trabalho, aonde você está inserido, em qual ambiente você está inserido. E aí a gente fala coisas sem pensar. E aqui, nessa palavra, o Senhor, ele nos adverte. Em Mateus 12:36 diz assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Eu quero que você medite juntamente comigo. Quão grande é o Senhor, quão poderoso é o Senhor, que naquele dia ele vai perguntar para você qual foram as palavras que você lançou, até mesmo as palavras, você e eu iremos dar conta para o Senhor. Então você imagina o quão minucioso é a presença do Altíssimo. E às vezes nós levamos as coisas de Deus de uma maneira que não agrada a Ele, porque achamos que simplesmente nós iremos adorar o Senhor somente vindo dentro da casa dele. E não é desta forma. O Senhor, ele nos acompanha desde o momento em que você levanta da sua cama até o momento em que você adormece. Enquanto você está ali nos sonhos, o Senhor ainda vela pela tua alma. E você tem que tomar muito cuidado com as palavras em que você fala dentro do teu lar. Porque quando você ali está falando palavras de maldição dentro da tua casa, você está atraindo demônios para dentro da tua casa. Então o Senhor fala nessa noite: fale palavra de bênção, fale palavra de prosperidade, medite na palavra do Senhor. O Senhor fala que Ele não habita em templos feitos de mãos humanas, Ele não se limita dentro dessa casa. Se você ajoelhar o seu joelho na sua casa e falar com Deus, Ele vai te ouvir. O Senhor vai dar providência na sua causa, o Senhor vai trazer à luz tudo aquilo que está obscuro na minha e na sua vida. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós somos religiosos e achamos que nós só vamos encontrar a Deus na casa dele. Nós não queremos tirar 10 minutos do nosso tempo e meditar na palavra do Senhor. Então aqui ele fala que você e eu temos que tomar cuidado com as nossas ações, as nossas palavras e as nossas atitudes. Porque palavras são como flecha, depois que elas são lançadas, elas não voltam atrás. Eu me lembro de um dia que eu ministrei na sede, há um ano atrás, tem mais de um ano, a irmã me encontrou e estava conversando comigo e falando: eu lembrei daquela palavra que você falou, e ela nem começou a conversar comigo, mas eu falei: meu Deus, mas eu nem lembrava mais daquela palavra. E a irmã lembrou, por quê? Porque aquela palavra fez diferença na vida daquela irmã. E às vezes, eu e você, nós não sabemos mais. Por quê? Porque a palavra já foi lançada. Então peça a Deus nessa noite que todas as suas atitudes sejam regidas por Deus. Porque nós somos carne. E se nós somos carne, nós iremos, muitas das vezes, deixar-se levar pelo momento e falar coisas que não agradam ao Senhor. Às vezes, até em uma brincadeira que você acha que não tem nada a ver, aquela pessoa pode se magoar com aquela brincadeira, aquela pessoa pode se entristecer com uma brincadeira, e você às vezes nem pensou
Porque nós temos que vigiar. E não é vigiar a vida do outro, é vigiar a nossa própria vida. Eu quero te trazer uma reflexão que quando você começa a meditar tão profundamente na palavra do Senhor, esse mundo, esse prisma desse mundo, ele começa a não ter mais graça para você. Porque você começa a ver o quão vaidosos são aqueles que não buscam a Deus. Fazendo o estudo agora de Eclesiastes, eu vejo que a palavra fala que tudo é vaidade. Então nós precisamos vigiar as nossas atitudes para que, como já foi dito hoje, para que nem o dinheiro, nem a fama, nem o status, nem a posição social, nem quem você é diante do Senhor venha a trazer vaidade, que você ache que você é melhor do que o irmão que está na porta, que você é melhor do que o seu vizinho, que você é melhor do que aquele que tem menos coisas que você. O Senhor, certa feita, precisou lavar os pés dos discípulos, demonstrando a humildade daquele homem, demonstrando que a arrogância precede a queda, demonstrando que aquele irmão que às vezes alguém acha que ele não é nada, perante o Senhor, ele conhece o coração dessa pessoa. Ele sabe qual tem sido o nosso proceder. E nesse processo, nesse entendimento da palavra do Senhor, nós entendemos que tudo começa em Deus e termina em Deus também. E às vezes a gente se vê parecendo uma criança sem nexo, sem pensar no que vai fazer, nem no que vai agir, apenas reclamando de coisas em que o Senhor está no controle. Queremos reclamar de atitudes que muitas das vezes nós mesmos temos tomado. Porque tem coisas que você tem que deixar na mão do Senhor, mas o que está na sua mão é você que tem que fazer. É eu que tenho que tomar conta da minha casa, não é o vizinho. É eu que tenho que tomar conta do andamento daquilo em que eu tenho sonhado, não é os meus familiares. É você que tem que tomar conta do seu destino, é você que tem que projetar, é você que tem que ver como vai ser, como é que não vai ser, o que é que você vai fazer, o que é que você não vai fazer, o que é que você
cuida de nós em pequenos detalhes. Aquele que fez mal para você não ficará em vão, tenha plena certeza disso. Se ele veio por um caminho, por 7 ele vai voltar. Assim diz a palavra do Senhor. Então muitas das vezes nós não queremos parar 5 minutos para meditar na palavra e ficamos perdidos, ficamos apenas seguindo uma religião. E Deus não é religião, Deus é relacionamento diário. Deus é você saber que você tem um pai. Você tem um pai e esse pai, às vezes, ele vai te exortar, ele vai ensinar. E o processo de lapidação e ensinamento não é gostoso. É um processo muito doloroso. Porque você tem que mudar tudo que você pensa, o que está na sua cabeça, tudo aquilo que foi implantado na sua cabeça. O Senhor outrora vem e muda tudo e mostra que quem manda é Ele. Ele sabe o amanhã. O amanhã só pertence a Deus, não pertence a mim, não pertence a ninguém, pertence ao Altíssimo. É por isso que você e eu temos que nos humilhar diariamente na presença do Senhor e falar: Senhor, é isso mesmo que eu devo fazer? Senhor, é esta atitude que eu devo tomar, Senhor? Porque quando tudo diz que não, tudo diz que está errado, tudo está perdido, ora Deus, para Deus não tem nada perdido, nada está perdido nas mãos de Deus, nada está acabado diante da mão do Senhor. Só que nós queremos tomar as nossas atitudes, nós queremos falar o que nós queremos. E o Senhor, Ele chama a nossa atenção através desta palavra, que nós devemos prezar pelas nossas escolhas e pelas nossas palavras, pelos nossos caminhos. Provérbios 16:25 diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas cujo fim são os caminhos da morte. Muitos problemas que nós temos hoje são por conta de caminhos que nós decidimos ter. E aparentemente tudo está correto. Todo mundo está dizendo que está certo, todo mundo está dizendo que é isso mesmo, todo mundo está dizendo que você está fazendo o que é correto, que é a melhor escolha. Mas você já perguntou para Deus se é a melhor escolha? Eu já vi pessoas que se diziam pessoas de Deus tomando atitudes que lá na frente eles receberam o que eles queriam e não foi coisa boa. Aí você perguntou: mas você falou com Deus? Falando: sim, eu falei. E ainda falaram: eu tive a confirmação de Deus. Só que a resposta não foi bonita. A resposta foi uma destruição do lar daquela pessoa. Então o Senhor, Ele chama você para prestar atenção na palavra dele nessa noite e tomar muito cuidado com os caminhos. Eu sempre falo: Senhor, eu quero isso, eu quero muito isso, mas se a tua presença não for comigo, eu não quero sair daqui. Eu aprendi isso na palavra do Senhor, e se Deus não estiver comigo, eu não quero nada que venha de outro ser, eu quero viver de Deus. Porque já pensou você viver a vida toda se abdicando de fazer o que é errado e chegar naquele dia você não entrar no grande tribunal diante do Senhor, você não poder ver os olhos de Jesus Cristo? Por quê? Porque você tomou atitudes erradas a vida inteira. E essa palavra aqui é difícil, sabe por quê? Porque são caminhos que parecem direitos aos olhos dos homens. Não são aqueles caminhos que está todo mundo dizendo que está errado. Então é por conta desse versículo que você tem que prestar atenção nos caminhos em que você está tomando. Glória a Deus, isso é grave, irmãos, isso é grave. Eu já vi família destruída, eu já vi pessoas entrando lá na sala, podridão do pecado, por conta que eles acharam que estavam corretos. Infelizmente, por conta de atitudes impensadas. Temos que tomar conta de tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Hoje já foi falado do dinheiro, da prosperidade
realmente temos que tomar conta de tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Temos que cuidar, porque quando o Senhor começar a multiplicar, é porque Ele espera que você comece a ajudar aqueles que realmente precisam. É um desses motivos aos quais eu posso dizer que eu não concordo, não compactuo com nenhum tipo de festa disso, festa daquilo outro, porque todo o dinheiro que entra na casa do Senhor, no que depender de mim, é para ajudar aquele que precisa e para fazer a obra do Senhor. Porque conforme você vai estudando, você vê que o Senhor fala que Ele abomina as festas solenes. No momento em que nós começamos a achar que estamos agradando ao Senhor porque fizemos isso ou aquilo. Não, isso não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é o seu cotidiano com Deus. Não adianta nada você, vamos supor, você ter uma briga com a sua família e depois vir aqui querer adorar o Senhor e achar que o Senhor vai receber. O Senhor não vai receber, porque você está em atrito, você está causando confusão. Você está ali fazendo algo que Deus não está se agradando. Você está destruindo aquilo que Deus te deu. Então o Senhor está falando conosco que nós temos que ter limpeza diante do Senhor e sinceridade. Temos que começar a deixar as coisas na mão de Deus. O meu pai sempre falava o seguinte: o que começa errado, termina errado. Então, se você está começando algo, que você comece diante da palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai lhe guiar no melhor caminho, cuidando do seu dinheiro, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, pedindo perdão ao Senhor diariamente, aprendendo a se humilhar diante do Senhor, porque nós gostamos muito de olhar para a vida. Isso é normal, irmãos, isso é normal. Nós olhamos para a vida do outro, mas nós esquecemos de olhar para nós. Nós temos que olhar para a nossa e pedir: Senhor, perdão, Senhor, me perdoa se eu fiz algo que não lhe agradou. Perdoa se eu falei algo para aquela pessoa que veio amaldiçoar aquela pessoa. Porque de repente você é forte, mas aquela pessoa não é. Aquela pessoa é fraca na fé, aquela pessoa não tem a mentalidade enfraquecida desde a infância. E você está falando algo que está magoando aquela pessoa. E isso, muitas vezes, na grande maioria das vezes, isso afasta pessoas do caminho do Senhor. Porque as pessoas costumam ali assemelhar uma coisa com a outra e achar que porque alguém fez mal para ela, que Deus ali não quer saber dela, que Deus não está velando pela vida dela. E não é assim. Nós que estamos meditando sabemos que Deus, Ele está regendo as nossas vidas. Mas Deus deu livre-arbítrio para aquela pessoa fazer algo. E é nesse momento que nós, às vezes, erramos diante do Senhor. Em 2 Coríntios 5,10, diz assim: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Então, às vezes a gente fala: meu Deus, como está a minha vida,
essa palavra ela não é lançada fora, nem para os que estão aqui e nem para aqueles que irão assistir através do vídeo, porque o Senhor deixou essas palavras para que elas fossem reverberadas até a eternidade, até o dia que Jesus voltar. Então, até o dia que Jesus voltar, você vai ter que tomar cuidado com as suas palavras. Nós teremos que tomar cuidado com as nossas ações, porque as nossas ações de hoje, elas vão resultar daqui a 3, 4, 5 anos, 10 anos, 15 anos. O que você faz hoje vai reverberar na sua vida amanhã. Uma palavra que você falou hoje, eu lembro de coisa que eu ouvi quando eu tinha 5 anos de idade, eu lembro até hoje. Eu lembro, eu consigo lembrar, eu tenho certeza que todos vocês lembram. De meu irmão falou isso, meu familiar falou aquilo, você lembra. Você lembra de uma coisa que teu pai falou, que tua mãe falou, que o pastor da igreja não sei de onde falou. Você lembra, por quê? Porque a palavra, ela é importantíssima na vida do crente. O crente tem que vigiar a ação, ele tem que vigiar o que ele fala, ele tem que vigiar o que é que ele está falando, o que é que ele está fazendo. Então o Senhor está nos admoestando nessa noite, porque de repente amanhã você vai acordar e você vai seguir a sua vida normalmente, você não vai abrir a palavra do Senhor. O Senhor está chamando a nossa atenção para que nós tenhamos mais intimidade com o Senhor, tanto no falar, quanto no agir, quanto no levantar. Sabe por quê? Porque nesse momento você vai começar a deixar Deus reger a sua vida. Você vai ver todo mundo se brigando para lá e você não vai se importar mais com isso. Por quê? Porque o Senhor diz na palavra dele que Ele mesmo faz a chaga. Chaga é o quê? Você sabe muito bem o que é chaga. Chaga é um problema, chaga é uma doença, chaga é um negócio que não cura. Ele mesmo faz a chaga e Ele mesmo alivia. Certa feita, um problema que eu tinha na minha vida, eu ajoelhei, orei ao Senhor e tirei uma palavra com fé. E o Senhor me deu essa palavra. E foi exatamente o que aconteceu. O Senhor, Ele criou uma situação na minha vida em que eu vivia sem saída. E eu orei ao Senhor com toda a minha insignificância que eu até hoje eu tenho, mas ali eu tinha mais ainda. E o Senhor falou comigo essa palavra. E foi exatamente o que Ele fez. Ele criou a situação e hoje Ele transformou essa situação. Porque aquela situação era para me destruir, era para modificar o meu destino. Mas o Senhor não permitiu que o meu destino fosse modificado. O Senhor, Ele entrou na minha vida e mudou, Ele alterou o que o diabo tinha preparado para mim. E o Senhor, Ele fala comigo e com você hoje, que você tem que entregar sua vida para Deus, literalmente, e deixar Ele reger a sua vida. E não é quando alguém vier tirar sua paciência, você querer simplesmente revidar. Não, querido, não faça isso. Há praticamente todas as pessoas, pelo menos que eu vi, que tentaram me prejudicar, até hoje, nenhuma sequer saiu abençoada. Nenhuma. A palavra fala: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por quê? Porque nós temos que colocar Deus na frente em todos os nossos caminhos. Porque vão se levantar contra a sua vida, sim. Vão tentar destruir a sua vida, sim. Vão tentar destruir o seu casamento, o seu namoro, o seu trabalho. Aonde você pisar, por quê? Porque nós somos luz e quem é luz incomoda quem está nas trevas. Então já vá se acostumando com as obras de Satanás tentando te parar. Mas Deus fala nessa noite que nós não devemos parar diante das dificuldades. Devemos colocar Deus no nosso caminho. Devemos deixar Deus reger a nossa boca. O que é que nós vamos falar? Quando eu e você não tivermos nada de bom para falar para o nosso irmão, nós vamos nos calar.
Nós vamos ficar quietos na nossa vida e deixar cada um com a sua vida. Porque cada um sabe o que é melhor para si mesmo no momento em que você se entrega para Deus. E não quando a sua carne acha que é melhor. Porque a sua carne não sabe nada. A sua carne só sabe te trazer conforto. Sua carne só sabe te levar para o pecado. Mas o Espírito da vida nos traz longanimidade, nos traz paz diante do Senhor. E aqui eu quero deixar uma lição de casa para a sua vida. Eu vou deixar uma lição de casa. Se você quer saber se as suas atitudes, se as suas palavras estão corretas diante do Senhor, faça o seguinte: veja se isso está lhe trazendo paz. Trouxe paz para a sua vida? Trouxe, parabéns, você está no caminho do Senhor. Se não trouxe paz, como diz a palavra, que a paz é o nosso juiz. Se não está te trazendo paz, é porque você não fez o que agradou ao Senhor. Você não falou o que agradou ao Senhor. Porque ainda que pareça que você está perdendo, você tem que deixar Deus aparecer na sua vida e não você. Você tem que deixar o Espírito da vida reverberar aonde você estiver. Ainda que ninguém goste de você, ainda que queiram te derrubar, não interessa, porque nós carregamos Deus. E quem carrega Deus não se importa com as opiniões alheias. Então, a partir de hoje, vigia no que tu fala, vigia com quem você fala, vigia aonde você pisa, vigia todos os seus caminhos e as suas decisões, porque decisões decidem destinos. Quando você vê alguém e fala: nossa, como fulano está sendo abençoado, olha só isso, não é isso tudo não, eu já tive que ouvir isso da boca de Satanás, não é isso tudo não. Mas eu falo: pode engolir Satanás, porque se hoje eu estou colhendo, foi porque um dia eu plantei. Se hoje você está colhendo, foi porque um dia você plantou. E se for coisa boa, glória a Deus. Se não foi, peça perdão ao Senhor. E que a partir de agora, nós venhamos a ser um novo homem e uma nova mulher diante do Senhor. Porque só Ele que muda o ser humano. Creia nessa palavra, confia nessa palavra, medita na palavra do Senhor, porque é só Ele que tem a verdade das nossas vidas. As palmas exaltam o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus, que abençoa, apesar que já ouvimos ela, que nós possamos, Deus, entender que nós somos dependentes de Deus, que nós carecemos da graça de Deus. Se não for a graça do Senhor, se não for a misericórdia do Senhor em nossas vidas, nós estaremos destruídos. Então, nós somos eternamente gratos a Deus pela sua misericórdia em nossas vidas. Queridos, eu quero dar 2 avisos rapidinho. Domingo, oferta Neemias. Você que pode, traz cada envelopezinho de R$5, tá? Nós estamos ofertando 3 vezes a obra. Então, você que pode, abençoe a obra do Senhor. Dia 28, amanhã não, próximo sábado, aniversário de Jardim das Fontes. Irmãos, vamos lá, quem puder ir fazer um esforço, eu estarei lá, espero que você também esteja lá também, porque todas as vezes que tem festividade aqui, os irmãos estão aqui cooperando conosco, nós devemos cooperar com eles também, em nome de Jesus. Só eles sabem ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Domingo com a família, às 18 horas, venha, traga a sua família e convide o seu vizinho. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, que está nos céus, Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Deus, que tu nos concedesse, Senhor, meu Deus, leva nossas casas, Senhor, nos guardando, nos protegendo, Senhor, e Papai, nos abençoando.